Vamos à segunda parte aí da aula sobre islamismo e arte islâmica, né? Nessa segunda parte, a gente vai analisar basicamente esses conceitos de arte no Islã, o que chegou para nós, o que nós recebemos, como é que nós somos influenciados ou acabamos conhecendo a arte islâmica ali. Uma coisa que eu já posso falar para vocês, que é a ideia dos azulejos, né? Que vieram de Portugal, que vieram da Espanha, por exemplo, no período colonial, eles já tinham uma forte influência muçulmana devido ao califado de Córdoba, o califado que havia em Granada, né, na região de Alhambra, né, o Palácio de Alhambra, na Espanha. Então, já havia uma influência muçulmana muito forte ali. Agora, é lógico que, quando a gente começa a analisar, continua analisando a questão cultural muçulmana, eu preciso pensar, né, que esse povo muçulmano, de alguma maneira, né, ele acabou vindo para cá, por Ocidente, né, tomando a Península Ibérica e, de alguma maneira, trazendo os elementos decorativos. Então, por exemplo, os arabescos, que eu comentei agora há pouco, né, que são os elementos geométricos, que têm as características de ser infinitos. Né? São bordas que decoram tapetes, paredes, objetos, livros, né, que têm formas geométricas, que é uma característica muito forte, né, dessa arte oriental, dessa arte muçulmana, né? E que, de alguma maneira, né, essa produção de arabescos serve para decoração. E a gente acaba usando isso no Ocidente, né? Decorando caixas, decorando paredes, decorando tapetes, né? Como uma forma de copiar a cultura oriental, a cultura islâmica, a cultura árabe que chegou aqui para nós, né? Então, é importante lembrar que nós usamos, sim, decoramos, sim, utilizamos, sim, os arabescos, né, na nossa cultura. É interessante a caligrafia muçulmana. Os muçulmanos eram excepcionais calígrafos, né? Eles desenhavam as letras, apreciavam essa coisa do desenhar, o escrever com elegância, bonito, o bem trabalhado. E dentro da cultura muçulmana é muito interessante porque os calígrafos, os bons calígrafos, os grandes artistas que escreviam, desenhavam, transformavam a sua escrita em arte, eles eram dignos, segundo a religião muçulmana, de escrever a palavra de Deus. Então, os grandes calígrafos foram o quê? Caras que escreveram o Alcorão, né? Escreveram manualmente, desenharam, né? E acabaram ilustrando o Alcorão. Se nós pegarmos, né, uma página do Alcorão para ler e olharmos a escrita muçulmana, o trabalhado da escrita muçulmana, é quase uma obra de arte, né? E em volta dessa escrita, os arabescos que decoram as páginas do Alcorão e a capa do Alcorão. Então, a gente mostra que o muçulmano, além de desenhar muito bem os seus arabescos, ele também sabe trabalhar com a escrita, sabe trabalhar com o desenho artístico na escrita, né? Que é uma coisa que o ocidental também começou a fazer, né, a partir da Idade Média, né? Você vai observar monges medievais que também usavam a caligrafia como forma de ilustrar, desenhar seus livros ali. Bom, aí vem o que interessa para nós, fortemente. Os muçulmanos criaram uma literatura muito rica, né? Então nós temos, desde o Alcorão, que é o livro muçulmano mais lido no mundo, né? Lembrando que a população muçulmana hoje monta, né? Cria para nós a ideia da maior religião em número de fiéis do mundo, que é o Islã, né? E algumas coisas que a gente lê na escola, né? Por exemplo, os contos das Mil e Uma Noites, né? Contos da Princesa Sherazade, né? Onde você tem um registro de contos muçulmanos que foram agrupados, né, dentro de uma lógica de uma princesa que contava histórias para não ser morto, né, para não ser morta, na verdade, pelo líder muçulmano ali. Então, é uma história bonita, é uma história que transcendeu o mundo muçulmano, foi contada no mundo ocidental e se transformou num best-seller aqui no Ocidente também, né? Por outro lado, nós temos um livro muito famoso, um livro de um poeta persa, né, que seguiu o Islã, o Omar Khayyam. Esse livro do Omar Khayyam chama Rubaiyat, é um livro de poesia, né? E nessa poesia de Rubaiyat, que é do século XI, ele escreve sobre o amor, ele escreve sobre a astronomia, ele escreve sobre a religião. Ele mistura os três temas na sua obra, né? É um livro que você pode ir até uma livraria, né, comprar hoje via internet, por causa da quarentena, lógico, né? Mas é um livro que você compraria em qualquer livraria, né? Agora, quero ler Omar Khayyam, quero ler o Rubaiyat, né? E você vai ter acesso a esse livro.
Eu tenho ele, é um livro muito interessante, muito bonito, e ele mistura realmente o tema amor, o tema astronomia com o tema religiosidade, né? É uma coisa que engloba, né, vários aspectos da cultura muçulmana ali, e é um livro persa, né, de um autor persa. Nós temos, né, aqui a capa dos Mil e Uma Noites, que eu mostrei para vocês, que eu falei agora há pouco, né? E nós temos aí, interessante, né, a filosofia muçulmana. Nós temos o Averroes, que é um médico e filósofo de Córdoba, na região ali onde a Espanha foi tomada por muçulmanos, né? Esse cara trouxe para a Espanha a cultura aristotélica, ou seja, ele pegou o pensamento grego de Aristóteles lá do Oriente, que foi para o Oriente, né, que estava na região oriental ali, e trouxe durante a invasão árabe à Espanha, invasão muçulmana, né? Quando os mouros, né, os muçulmanos tomaram a Espanha e criaram um califado, um reino muçulmano ali, o Averroes traduziu Aristóteles e trouxe para o Ocidente. É engraçado uma coisa, a gente sempre imaginou que a cultura grega chegou para nós diretamente da Grécia ou através da Roma antiga, né? Na verdade, a cultura aristotélica, a cultura de Aristóteles, chega para nós pela mão de quem? Os muçulmanos, que traz essa cultura que estava enraizada, né, no pensamento helenístico do Oriente e trazem ela para o Ocidente, incorporando a cultura ocidental. Famoso, né, não menos famoso ainda, nós temos aí, né, o Avicena. O Avicena é um cara que estudou medicina no século X ali para o século XI, né? Ele descobriu, né, a questão do contágio pela tuberculose, né? Criou o Canon, que é uma espécie de livro de educação médica que é usado na Europa no século XVII. Então, a Europa acabou se influenciando pela medicina muçulmana, pelo conhecimento muçulmano sobre o padrão médico, né? Os árabes ensinaram para nós matemática, física, astronomia, química, né, medicina, né? Trouxeram para nós a lógica da álgebra. Eu tenho que lembrar uma coisa, né? A nossa matemática, ela usa números arábicos, né? Que foram adaptados, né, dentro de um sistema indiano, mas nós usamos números arábicos, né? Números árabes, né? E de alguma maneira, né, a nossa geometria, ela é grega, né? Tales, Pitágoras, mas a nossa álgebra, aliás, vem de uma palavra árabe, algebran, né? É um termo que foi criado, estabelecido, desenvolvido no mundo árabe. Então, a matemática que vocês aprendem em sala de aula hoje, boa parte dela vem do mundo grego, principalmente a parte da geometria, e boa parte dela vem do mundo árabe, do mundo muçulmano, né? Trazido por eles para cá. Em história, nós temos aí o Ibn Khaldun, né? Que ele é um polímata árabe, um grande conhecedor de línguas árabes, do conhecimento árabe, da lógica das culturas árabes ali, e foi o primeiro a examinar a sociedade de um modo científico. No Ocidente, a gente fala que examinar a sociedade de modo científico foi feito somente no século XIX, quando é criada a sociologia, né? Mas, na história do mundo muçulmano, o Ibn Khaldun ele já havia tentado analisar a sociedade, estudar a sociedade na sua época. Isso vem para nós como uma grande herança também do mundo árabe. Então, eu posso dizer que o árabe deixou para nós a arte decorativa dos arabescos, a caligrafia, que é quase uma obra de arte feita pelos calígrafos do Oriente, ensinou para nós conceitos de matemática, de álgebra, conceitos de medicina com Averroes e Avicena, trouxe para nós a filosofia de Aristóteles, trouxe para nós, né, os números arábicos, né, que foram adaptados, né, no sistema indiano ali, trouxeram para nós o conhecimento histórico e a análise social. Quer dizer, a herança muçulmana, a herança desse povo árabe muçulmano, para nós ela é gigantesca, é inominável, né? Parece até que nós vivemos num mundo à parte do mundo muçulmano. Na verdade, não. A gente recebeu muitas influências desse mundo, como também na sua origem, esse mundo muçulmano recebeu muitas influências também do mundo o quê? Ocidental. Então, a gente pode falar que os árabes, né, receberam influência do cristianismo, receberam influência do judaísmo no mundo oriental ali, que os árabes foram influenciados pelos gregos, né? Muçulmanos foram influenciados pelos gregos. Mas, em contrapartida, depois que o Islã se expandiu, isso após a morte de Maomé, né? E foi tomando regiões do Oriente e do Ocidente, chegando até a Espanha, como nós vemos aí, eles trouxeram para nós uma riquíssima obra de conhecimento, né?
que permanece basicamente até hoje sendo utilizada por nós aí, certo? A representação de imagens, isso é um texto muito interessante, né? É proibida no mundo muçulmano, né? Por isso eles vão se especializar na geometria, no desenho geométrico, nas formas abstratas, nas linhas floreadas, né? Na escrita árabe para decorar paredes, decorar objetos ali, né? E de alguma maneira, nessas obras, o muçulmano vai mostrar tanto a sua religião quanto os prazeres da vida terrena. Então ele não vai apenas desenhar, colocar sua visão religiosa do Alcorão, de Maomé, o profeta, ou do Deus Alá. Algumas coisas do seu cotidiano, da sua vida, do seu prazer, né, com a riqueza, com o poder, com a sexualidade e tal, serão representadas também dentro da obra muçulmana. Lógico que não numa mesquita, claro que não, que é um lugar religioso, um lugar de prostração de fé, nem também no monumento funerário, mas dos grandes palácios, nas casas muçulmanas, vão aparecer essas obras decorativas que têm esse caráter de mostrar cotidiano ou de mostrar a religiosidade desse povo ali. E a herança cultural deles para nós é algo inominável, gigantesco, né? Eu gosto muito de pensar que nós temos na nossa cultura, né, graças à influência árabe, um grande desenvolvimento, né? Os maiores astrônomos, né, do mundo medieval eram muçulmanos, os maiores matemáticos do mundo medieval eram muçulmanos, os grandes médicos que desenvolvem as teorias médicas no início ali do período da Idade Média eram muçulmanos e trazem para o mundo ocidental, para o mundo europeu, toda essa influência que nós observamos aí. E como eu falei, se mantém viva até hoje, né? Nós temos aqui um exemplo, né, clássico, que eu coloquei lá no começo da aula, de arquitetura muçulmana, né? Essa é a mesquita do Domo da Rocha, que fica em Jerusalém, que é um lugar que é uma disputa enorme entre judeus e palestinos que são de origem muçulmana na região, né? Isso é uma briga violenta, né, pela permanência, por a utilização dessa região entre as duas religiosidades ali, que são, como eu falei para vocês, co-irmãs, né? Há uma influência judaica na história muçulmana, mas eles não conseguem dividir, não conseguem entender essa lógica de divisão, principalmente Israel, né? Que controla toda essa grande região aí e que impõe aos muçulmanos algumas limitações. Esse é o Alcorão, né? Eu tenho um disponível aqui, não usei na aula, mas eu tenho a capa dele toda decorada em arabescos e a decoração com a escrita muçulmana, que é uma escrita caligráfica muito bonita, muito bem trabalhada, como eu falei, é um objeto de arte, né? Aqui é a mesquita de São Bernardo do Campo. Essa mesquita é uma mesquita que eu costumo levar os alunos do Objetivo para visitar e que esse ano, infelizmente, com a questão da quarentena, a gente acabou não podendo fazer, né? Mas assim que for possível, nós faremos uma visita ali para conhecer a parte externa da mesquita, que garante aquela ideia da simplicidade com os seus minaretes. Então aqui, os minaretes, né? E a parte interna da mesquita, muito bem decorada, muito bem elaborada com os elementos de arabesco, os elementos decorativos, com o chão delimitando espaço para as orações aqui que vocês observam, né? Que é uma coisa mais moderna do que carregar o tapetinho para fazer oração dentro de uma mesquita como se fazia antigamente, né? Então nós temos aí uma lógica, né, de que o Islã está entre nós, né? Nós temos aqui na região do ABC, né, paulista, nós temos uma das maiores comunidades muçulmanas do Brasil, né, que está aqui em São Bernardo, aqui em Santo André, no bairro Campestre, bairro Jardim, né, e se espalha por todo lugar. E aí vem aquela pergunta, né, que é clássica para poder entender essa presença islâmica aqui, né? Aonde está o Islã? Quer dizer, onde fica o Islã, né? A resposta é óbvia, em qualquer lugar que tenha alguém que creia em Alá e que siga as palavras do profeta Maomé. Então, o Islã está no mundo inteiro, ele não está no Oriente Médio, ele está na Europa, ele está na América Latina, ele está nos Estados Unidos, ele está na Ásia, ele está na África. Então, a definição do Islã, para a gente poder entender claramente, é o mundo dos crentes em Alá. Então, os que creem em Alá fazem parte do Islã. E a definição de muçulmano, que parece um sinônimo de tudo isso, é aquela ideia de que o muçulmano é aquele que é submisso a Deus. Ser muçulmano, estar no estado de submissão a Deus, estar vivendo, né, a submissão que ele tem perante o Deus Alá, ok? E aí a gente consegue concluir nossa aulinha sobre islamismo, legal?
Na próxima aula a gente já vai trabalhar um pouquinho, né, na próxima aula nossa, um pouquinho da arte medieval europeia, né? Vamos trabalhar a arte românica e a arte gótica.